Vamos lá. Se acabar, a Mais outro. gente começa de novo. Então, assim, eu trouxe Legal. um conceito, né, sobre... Eu tô gravando, eu acho. Tá gravando. Tô gravando? Tá gravando. Tá. Então, vamos lá. Trouxe o conceito do síndrome de Down, que ela é uma encefalopatia não progressiva, que à medida que o tempo passa, não mostra acentuação na lentidão do desenvolvimento. Nem o agente da doença se torna mais grave, ou seja, ela não é degenerativa, como alguns grupos de doenças ou de encefalopatias, que são problemas também de ordem cerebral, que elas terminam com o tempo tendo uma piora. Com síndrome de Down não acontece. Nós podemos até dizer que acontece uma melhora. Então, refere-se também que uma criança com SD, que é a síndrome de Down, possui tendência espontânea para melhora, pois seu sistema nervoso central continua a amadurecer com o passar do tempo. O tempo do amadurecimento é mais lento e é observado do que nas crianças normais. Ou seja, uma coisa que vocês já têm que ter em mente, que eles aprendem, só que eles aprendem de forma mais lenta, entendeu? Tudo deles vai ser mais lento. A aprendizagem, a questão motora, a questão psicomotora, tudo deles vai ser bem mais atrasado, como nós vamos ver aqui agora, né? Então, nós temos dois tipos de síndrome de Down. O que é que vocês estão vendo aqui? O que é que a síndrome... Nós temos quantos pares de genes? Quantos pares de gene nós temos? 22. 23? 23. Que fica 46, né? É. Então, nós temos 23 pares, não é? E nós temos 46 cromossomos, certo? É. Por que que o nome síndrome de Down pode ser chamado de trissomia do par 21? Porque ele acontece bem aqui, ó. Em vez 22. no 21. Em vez de ter só 22. 2, então tem 3. Né? Então, não é um par, é um trio. Então, por isso que o nome é trissomia, porque aparece um cromossomo a mais. Então, as pessoas com síndrome de Down não têm 46 cromossomos. Eles têm 47 cromossomos. Essa figura aqui, e aí ela é classificada e dividida em trissomia do par 21, que é bem aqui, ó, essa figurazinha, a translocação, e o mosaicismo. O que acontece na translocação? A maioria, gente, é trissomia do par 21. 90% é trissomia do par 21. Translocação, 10%. E mosaicismo chega até 6% de pessoas com mosaicismo. Na translocação, o que acontece? Um desses cromossomos, ele termina se juntando ao outro. Uma parte dele se junta ao outro. Vocês estão vendo aí, né? Aqui é justamente a trissomia do par 21. Na translocação, um deles se junta uma parte ao outro. Por isso que é translocação, certo? E pode acontecer no 22 também, em vez de ser no 21. E o mosaicismo, o que acontece? Ele pega só ele é como se ele abrangesse só uma parte da célula e modificar essa célula desse cromossomo, certo? Por isso que ela é em grau bem menor, né? Quase não tem. Mas se a criança é trissomia do par 21 ou Down, e tem mosaicismo, serão os mesmos sintomas, terão as mesmas características que nós vamos ver à frente. Então, a incidência da população, né, é essa daí, com prevalência maior em filhos de pais cuja etária é maior que 30 anos de idade e de mães muito jovens. E assim, chamada incidência, prevalência e a etiologia, né, seria uma das causas. Hoje em dia, a gente sabe que não é só a mulher, como eu falei em algumas aulas, né? Hoje, tanto o pai quanto a mãe têm influência no desenvolvimento genético dessas síndromes, né? É muito interessante que a gente vê muito mais em mães muito jovens, eu vejo. Eu via muito lá no CIES em mães muito jovens. Tem crianças com Down, né? Verdade, eu tenho uma Não bem é? nova,
dela. Eu tive uma prima bem novinha, ela, tipo, com 15 anos, ela teve o filho dela, tem síndrome Down. Não. Eu conheci agora uma moça também, a filha dela, infelizmente, faleceu. Ela tinha... Não. O marido dela, bem novinho, 20 anos, e ela, 35. E aí, ó, a neném nasceu com Down, mas só que faleceu, uma pena. Então, os fatores causais, como eu falei, a expressão etiologia, quando eu falo, toda vez que eu falar em etiologia, vocês lembrem que é isso, são os fatores causais, né? Ainda é restrita, a gente sabe que é uma mutação, por exemplo, na trissomia do par 21, ela acontece antes da fecundação. Já na translocação e no mosaicismo, ela acontece durante, certo? Genética aqui, né? Que é só um básico, estou falando por cima, para vocês terem esse conhecimento, né? Então, tem fatores endógenos, como nós acabamos de falar, que é a idade, né? E os exógenos, que é a exposição à radiação, o uso de pílulas anticoncepcionais, embora a pílula anticoncepcional não seja comprovada totalmente de que ela tem alguma influência nisso aí, nesse desenvolvimento. Gente, e o diagnóstico é feito através do cariótipo. O cariótipo não faz só diagnóstico de síndrome de Down. O cariótipo faz diagnóstico de várias síndromes. Várias, né? Então, o modelo do cariótipo é esse. É como se ele fotografasse, né, os cromossomos. E aí, através dessa fotografia, ele vai perceber qual é o cromossomo que tem problema. Por exemplo, aqui o X, né? Então, aquela síndrome do X frágil, aí vai aparecer, entendeu? Então, ele tem uma fotografia. Quando eu fazia mestrado lá no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de assistirem fazendo o teste. Entrei no laboratório do Hospital de Clínicas. Então, coloca numa centrífuga e aí vai fazendo lá várias coisas assim, enfim. É muito interessante o cariótipo. Aqui em Teresina, se eu não me engano, não faz. Ainda vai para fora. Eu sei que faz São Paulo, Rio, Brasília, Recife, Porto Alegre, Curitiba também. Professora, aqui em Teresina, a média de imagem, ela manda para ser feito em Isso. São Paulo. E aí demora mais ou menos 2 meses para poder vir. É mesmo, está demorando tudo isso ainda. Demora 2 meses, professor, e às vezes ainda acontece, quando a minha irmã aconteceu que ele foi e ele demorou 4 meses para poder chegar, porque houve um erro lá na hora de fazer. Gente, Demorou 4 meses. não é assim querendo falar, não, mas às vezes é até melhor ir para fora. O filho da babá do Xande, que trabalhava comigo, ele precisou fazer um exame, foi feito aqui, para ver o CPK dele, alguma coisa. Ele tinha uma síndrome que ninguém descobria, foi feito aqui esse exame. Nós fizemos. Era muito caro, e aí eu ajudei, pedi desconto, total. Vocês acreditam que quando eu cheguei lá no Hospital de Clínicas, lá em São Paulo, aí eu levei ela para São Paulo. Não, tu vai para São Paulo, eu vou levar tu e o menino. Quando nós chegamos lá em São Paulo, eu acredito que a gente teve que repetir o exame, porque estava faltando informações no exame. Nossa. Aí, os melhores laboratórios de São Paulo, Fleury. E aí, lá vai a gente repetir esse exame, lá no laboratório Fleury, que é caríssimo também. É verdade, professora. A minha irmã também teve que repetir, teve que tirar novamente o sangue e tudo. É complicado. E acontece isso mesmo. É verdade. Gente, eu não vou me prender muito nessas características físicas, porque elas não são muito relevantes para a gente. Até porque a criança com síndrome de Down, visivelmente, a gente sabe que ela tem uma expressão, uma fase sindrômica, distintamente de uma criança com autismo, que você não sabe. No autismo não está com a expressão sindrômica. Ele já tem, né? Então, algumas características são bem peculiares, né? Que tem todas bem aí nessa figurazinha, né? Uma coisa que é também visível e tem um impacto muito grande no processo da aprendizagem e que é uma característica é a hipotonia. Então, todos eles são hipotônicos. O que são os hipotônicos? São os que têm
um baixo tônus muscular. Tem uma área da nossa cerebral que tem a ver com o nosso sistema muscular, as áreas neuromusculares. Então, por isso que existem síndromes neuromusculares. Por exemplo, o filho dessa moça que trabalhava comigo, o filho dela tinha uma síndrome neuromuscular, né? Era chamada síndrome de Turner. Então, é a de Turner? Era tanta síndrome, se eu não me engano, porque a Tourette, né, coisa, Não, Turner é síndrome de minha irmã. Thompson. Síndrome de Thompson. Ele tinha síndrome de Thompson. É a de Turner, não. É a de Thompson. Entendeu? Então, na síndrome de Thompson, ele tinha neuromuscular. Uma síndrome parecida com a tua. Pois é. E aí, ele tinha essa síndrome e ele tinha um tônus muscular já muito alterado. Ele é hipertônico. Diferente do síndrome de Down, que são hipotônicos. Então, eles têm um baixo tônus muscular. Então, vulgarmente falando, senso comum falando, são aqueles com a pele assim, bem molinha, né? Vocês acham que eles são todo molão? Então, é mais ou menos isso bem daí que eles têm, certo? Outra coisa também, essa hipotonia, ela é corporal e ela é facial. Se ela é facial, ela é orofacial, né? Então, eles têm uma hipotonia na boca, orofacial, e que normalmente é trabalhado, os terapeutas, principalmente os fonoaudiólogos, trabalham muito com essa questão, até colocam kinesis tape, que são aquelas bandagenzinhas, para estar atrapalhando a hipotonia deles. E, neste momento, o professor, na sala de aula, a escola, por isso que eu digo que vocês têm que saber disso, ela tem um papel importante. Primeiro, porque como muito deles tem alguns problemas hipotônicos, alguns problemas de declutição, alguns problemas fonoaudiológicos, então eles com certeza também vão ter dificuldade em engolir a saliva. Então eles vão ter a chamada cialorreia. O que é a cialorreia? É aquela, vulgarmente falando, baba, né? Então, a cialorreia deles é bem expressiva. E nós, professores, temos que também, dentro da escola, saber como proceder. Por quê? Ele está 4 horas na escola e vocês sabem que toda estimulação tem que ser feita também na escola. Professora, eu não sou fonoaudióloga, nem tenho obrigação de ficar limpando cialorreia de ninguém. Sim, aí você entra. Você vai ensinar, tanto quanto a terapeuta já ensina, a ele, quando tiver, né, ele estiver babando, você pode fazer 2 coisas. Ensinar ele depois, claro que a fonoaudióloga lhe der todas as orientações, engole, porque tem que ficar ensinando ele a engolir, ele tem que saber engolir, né? Ou então, quando você for limpar, quando ele não consegue limpar os aprendizagens, sempre limpar de baixo para cima, entendeu? Porque ele vai estar trabalhando, estimulando isso aqui, certo? Para eles. Então, porque eles têm que aprender. Então, outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado. A gente não pode estar sempre limpando, porque vai ser um reforço. Ele vai saber que você vai estar lá limpando, então ele termina também não fazendo nenhum esforço em aprender a engolir. Que para a gente engolir a saliva é algo muito fácil, mas para eles não, né? Então, a cabecinha tem todas essas características aí, né? São as mãozinhas, aí tem as moleirazinhas que demoram a fechar, ó, as mãozinhas. O rosto, né, visivelmente, contorno achatado, narizinho bem pequenininho, as passagens nasais são bem estreitas, muitos deles têm o problema do... Oh, meu Deus, sumiu a palavra, me ajudem. Problema de... Oh, meu Deus, tá bem aqui, vocês sabem. Adenoide. Isso, adenoide, né? Deles tem. Os olhos são normais, as pálpebrazinhas estreitas, muitos deles quase nem tem cílios também, né? Tem essa pregazinha aqui nos olhos, eles são muito parecidos, né? As orelhas a gente sabe, né? São pequenas, achatadas, rebaixadas. Isso visivelmente no apigar, que é a hora que nasce, já diz, né?
Quando a criança nasce, o Apgar já até diz se a criança é Down ou não. O problema é que, como tem aquelas características do Apgar que a gente estudou lá no iníciozinho, lembra aquelas 5 características, tônus, né, respiração, tudo isso, por isso que às vezes tem profissionais que pedem para fazer o cariótipo, porque tem outras síndromes que também pode dar a mesma pontuação do Apgar. Então, por isso que é bom estar fazendo o cariótipo. Para justamente ter a comprovação de que é Down. Pode ter uma outra síndrome, né? Então, baixa implantação é uma das coisas que é muito visível na hora que nasce, né? Os médicos veem. A boquinha pequena, né? E aí, essa boca pequena, a erupção dos dentes é mais atrasada, palato estreito. Eu não vou ficar explicando porque não é muito relevante. E aí, mas vocês já leram e tudo, então vocês sabem. Vamos ver o que não é que precisa de explicações, né? O pescoçozinho, né? Visivelmente largo, inteiro, a aparência da pele dele, ele tem a pele muito ressecada, né? Vocês percebem isso neles. Aí o tórax, né? O peitoral pode ser afundado ou projetado. Ela tá vendo nós. Quase todos têm cardiopatia congênita. Então, isso é uma das causas da mortalidade das crianças com síndrome de Down, seria essa cardiopatia congênita. Certo? Os pulmõezinhos hipoplásicos, porque são poucos desenvolvidos. Então, o abdômen são fracos por conta da hipotonia, a hérniazinha umbilical, todos eles têm, né? Aí os órgãos genitais são pequenos, né? Pode haver caso que os testículos não se encontram no saco escrotal nos primeiros anos de vida, mas sim na virilha, rebaixadozinhos, né? Então, vamos fazer cirurgia para tudo isso aí. Então, as extremidades do corpo, né? Mãos e pés tendem a ser pequenos e grossos, as mãozinhas, os dedinhos são bem... visivelmente a divisãozinha, né, dos dedos, né? Não é? A Laura... Né, Laura? A Laura estava falando aí, né? As impressões digitais deles são diferentes das crianças normais. Olha aí, ó, a imagenzinha, né? Que tá. O dedinho dele é sempre mais abertinho. Isso, aí. Um espaço bem grande entre o dedão e o segundo dedo. Olha aí, com a dobrinha. Exatamente. Os pezinhos bem achatados. Frouxidão dos tendões, encurtamento, eles podem ter. Tudo isso são questões mais fisioterápicas, mais físicas. Mas que terminam comprometendo. Né? E são Como é, Laura? Não ouvi. baixinhos e gordinhos, né? E é uma coisa que eu acho muito engraçada deles, que eu sempre que eu ainda não encontrei estudos sobre isso. Mas quem encontrar, nos avise, vamos atrás. Vocês perceberam, pelo menos eu entrei no CIES, acho que em 2011. Antes de entrar no CIES, mesmo dentro do CIES, mesmo mães com cabelos crespos, nós víamos Downs com cabelos lisos. Eu, na minha vida, só encontrei 2 crianças com síndrome de Down com cabelo crespo. Todas tinham cabelo muito liso e um pouquinho de alopécia, né? Que é a perda do cabelo. Né? Então, eles têm muito... Isso aqui não existia, professora. Pois é. Prestem atenção que eles... de cabelo liso. Não vê só de cabelo liso? Só de cabelo liso. E a mãe pode não ter o cabelo liso e o pai não ter. Professora, tem deles que são bem visíveis, né? Quando a gente olha, a gente já percebe, né? Mas tem deles que são menos visíveis. Não, tem deles que são bem mais... a expressão facial sindrômica, ela é bem menor, né? Mas tem deles que é visível mais. Tem uma menina lá no colégio da minha filha que o cabelo dela não é bom, não. Não? Mulher. Pois ela é uma das poucas. Estuda na sala da minha menina. Todas que eu conheço, gente. Tem um cabelo bem mesmo, lisinho.
né? Pois é. Então, a pele, sim, a pele também, geralmente clara, né? Eles têm E é morena a menina de lá, da minha cor. Fiéis, eu encontrei umas morenas também. Umas crianças morenas, negras também, eu encontrei. E aí a pelezinha, vocês percebem que a pele deles é bem manchadinha, né? Eles não têm uma pele tão... Por isso que eles precisam todo tempo de hidratação. E não é hidratante Natura, não. Aqui ninguém está fazendo propaganda da Natura. Normalmente tem que ser aqueles hidratantes ao Cetaphil, que realmente hidratam, e são caríssimos aqueles hidratantes ali. Mas são os que ficam bem melhores, né? E aí em épocas frias fica mais ressecada ainda, né? E racha. Eu já vi crianças com a pelezinha rachada, descamando. Somente aquelas que não são muito bem cuidadas, né? Aí é que a gente vê. E aí, no que diz respeito às características orgânicas, a deficiência mental congênita ocupa o primeiro lugar da lista etiológica, da lista de causas, como uma das características mais marcantes na síndrome, que possivelmente leva a um atraso geral no desenvolvimento, variando de portador para portador. Um dos maiores comprometimentos deles de função cognitiva é da memória, da atenção e da linguagem. São as 3 funções cognitivas mais comprometidas deles, gente. É essa, viu? E aí, eu botei esse quadro. Oi, amor. Eles têm a linguinha assim presa, né, na hora de falar. Por isso que Eles não conseguem completar muito bem as palavras. É como se fosse... Tem gente que tem o problema, né, que como as pessoas falam, é língua presa e tudo, mas eles não. É uma coisa assim que é a dificuldade mesmo na fala, né? E é por isso que eles precisam muito do fono, né? Porque essa linguagem deles não tem só a ver com a questão da comunicação, tem a ver com o que tu falaste, né? A linguinha presa, então tudo isso termina comprometendo a fala, a deglutição, o problema na questão da cialorreia. Então, tudo isso a gente tem que... É um dos comprometimentos. Então, essa linguagem, como eu já falei para vocês sabem que a linguagem tem a ver com as questões cerebrais, porque a linguagem é a expressão do pensamento. Eu vou falar agora, René Descartes dizia, penso, logo existe. Penso, logo falo. Professora. Oi, amor. E o planejamento, o Para planejamento de aula deles, como é que é? Pois é. Tem uma turma que é normal, né? E a deles? Também, eles têm que estar na turma regular de ensino. Aí, eles precisam de um PEI, Plano Educacional Individualizado. Se nós tivéssemos mais tempo, eu até poderia ensinar vocês a fazer um PEI. Mas sabe que eu vou até mudar na ementa da próxima disciplina, vou falar com a Alneide, porque, gente, quem já estiver na escola, quem tem filhos, vai ver. As escolas, a maioria dos professores não sabe fazer um PEI. O que é que o psicólogo faz, o psicopedagogo faz? Quem tem que fazer é o professor e a escola. Porque tem que utilizar a matriz curricular da escola, o planejamento da escola, o PPP da escola, que é o projeto político-pedagógico da escola. Mas eles têm que estar matriculados regularmente na escola. Eles têm que acompanhar, eles vão ter muitos atrasos. Então, muitos deles vão chegar a ter distorção seriedade. No momento que eles tiverem distorção seriedade, porque também não adianta só você estar promovendo esse aluno. Aí você precisa, com certeza, fazer um plano educacional individualizado. A escola precisa. Primeiro, você não vai estar promovendo sem aprendizagem. Você também não vai ficar deixando retido. Então, a escola vai ter que dar um jeito para essa aprendizagem ocorrer. Os estudos neuropsicológicos, atualmente, a partir de 2007, por aí, já comprovam que eles têm a capacidade de aprender. Só que tudo mais lento, tudo mais atrasado. Como essas 3... Mas, professora, a convivência dele com os outros alunos que não têm uma deficiência de aprendizado é importante também, não é? Porque, assim, porque eles convivendo só com pessoas que têm a mesma dificuldade, isso talvez não
não ajude, né, muito. Ou tem os prós e tem os contras, mas assim, eu acho que é importante a socialização, né? Ali dele, tanto para ele, tanto quanto para os outros também entender, respeitar e sabendo que todo mundo faz parte da mesma sociedade, né? Porque existe essa separação. No livro que eu estou lendo sobre inclusão, fala muito sobre isso, que as pessoas ficam muito separadas, que eles procuram separar essas crianças, e aí acaba que isso deixa aquela criança travada, tanto quem tem deficiência física ou a de aprendizado, né? Isso. E é isso aí que tu falaste, é o princípio da educação especial inclusiva, né? Porque, gente, aí a gente volta lá para a Skinner também. A aprendizagem precisa de modelos, de modelagem. Então, assim, para eles segregação, né, professora? Pois é, para eles aprenderem, eles precisam de modelos. Então, se ele tiver um modelo, por exemplo, de comportamentos atrasados ou de aprendizagem atrasada, como é que eles vão evoluir, né? Isso não é só eles, é todas as crianças que têm síndromes e outros transtornos. Então, elas precisam estar matriculadas na escola de forma regular. Não pode ter essa segregação, essa separação aí, como a gente está discutindo, né? A criança precisa estar convivendo com os ditos de desenvolvimento típico, né? Que é o desenvolvimento normal, que é o chamado típico. Eles precisam estar junto com eles. E aí, por mais que talvez ele não acompanhe, ocorra um atraso, pode acontecer uma reprovação, uma retenção, pode. Não estou dizendo que não pode. Mas mesmo que aconteça essa retenção, essa distorção seriedade, ele sempre tem que estar incluso com as crianças que têm um outro desenvolvimento. E aí, essa inclusão, ela, se a gente prestar atenção, ela se baseia lá na teoria do Vygotsky, mediação, interação, zona de desenvolvimento proximal. Vocês lembram que a zona de desenvolvimento proximal, a teoria da zona de desenvolvimento proximal, colocava aqui uma das teorias práticas, teoria barra prática, que a criança, estando ao lado daquela que tem mais capacidade de aprender, que termina desenvolvendo aquela capacidade que ela tem, que talvez esteja retida. Estou falando simplesmente disso, né? Então, aí ela vai estar desenvolvendo com a outra criança a aprendizagem. Professora, aqui próximo à minha casa tem uma mulher que ela é professora e a filha dela tem síndrome de Down. Hoje ela já deve ter uns 17 anos, mas eu lembro que ela tem uma prima que é da mesma idade, né? E mesmo ela indo para a escola, a mãe dela sempre colocava as duas para estudarem juntas. E ela é uma pessoa assim que ela aprende as coisas com muita facilidade. Eu acredito que por conta desse estímulo, né, com a outra, ela tendo ali que a outra aprendia, então ela também podia aprender. Então hoje ela lê muito bem. Eu acho assim, ela super inteligente. Junto com a outra priminha dela, já são adolescentes, mas sempre o acompanhamento dela foi esse. Porque justamente isso aí, a mãe sempre estimulou, ela teve bons modelos. Outra coisa também que acontece, as mães, principalmente mães com síndrome de Down, elas terminam querendo tratar o filho como um coitado, né? Porque tem uma síndrome. E uma outra coisa que eu estou vendo, até uma crítica, uma coisa minha mesmo que eu vejo. Às vezes está muito esquecida a causa do Down, porque os casos não estão tão grandes, significativos quanto do TEA, né, do autismo, e às vezes as pessoas esquecem, né? E aí as mães terminam esquecendo de conhecimentos que devem ter para as crianças com síndrome de Down. O estímulo, a estimulação